Você já sentiu que seu coração, que antes era suave e generoso e cheio de fé, se transformou em algo frio, pesado, desconfiado? Já teve a sensação de que, depois de tanto sofrimento, você não é mais a mesma pessoa que perdeu algo essencial no processo? E se eu te dissesse que existe um processo divino, poderoso, silencioso e transformador, que Deus usa para limpar o coração mais ferido, mais sujo, mais contaminado pela dor e pela amargura? E se eu te dissesse que há um segredo espiritual que poucos conhecem, e que esse segredo pode devolver ao seu coração a leveza, a pureza e a paz que ele já teve um dia? Sim, existe um caminho, e ele não depende da sua força, nem da sua capacidade de esquecer. É um caminho celestial, revelado apenas àqueles que têm coragem de enfrentar o próprio interior. E hoje, neste vídeo, você vai descobri-lo. Há pessoas que olham no espelho e já não reconhecem mais o brilho nos olhos. Elas tentaram perdoar, tentaram esquecer, oraram, mas o coração continua pesado, sujo, duro. Parece que a dor cavou raízes tão profundas que nada consegue arrancá-la. Mas hoje, através de uma revelação da palavra de Deus, você vai compreender como o Senhor age no coração de quem foi traído, humilhado, abandonado, e como Ele transforma o coração contaminado num jardim onde floresce o amor divino. Existe um segredo espiritual escondido nas Escrituras, um processo divino que Deus realiza em silêncio, mas que tem o poder de restaurar completamente um coração endurecido. E é esse mistério que será revelado a você nos próximos minutos. Neste vídeo, você vai entender por que seu coração foi afetado de forma tão profunda, como Deus interpreta o seu sofrimento e o que Ele pretende fazer com ele, qual é o caminho de cura e restauração que o céu preparou especificamente para você. Esta jornada espiritual não será leve, mas será libertadora. Você está prestes a entrar em um campo onde o Espírito Santo opera como cirurgião da alma, e onde apenas os corajosos permanecem até o fim. Aqueles que continuam até a última palavra descobrem não apenas respostas, mas milagres invisíveis acontecendo por dentro. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite de fé e de compromisso. Escreva nos comentários, agora, a frase limpa: meu coração, Senhor. Esse comentário não é apenas um gesto, é um clamor, um pedido sincero que Deus ouve. Ele verá essa frase escrita e reconhecerá a sua sede de transformação. E se você acredita que outras pessoas também precisam ouvir isso, curta este vídeo agora. Sim, ao curtir, você está dizendo ao YouTube: espalhe esta mensagem para mais pessoas. E você será um instrumento de Deus para multiplicar o consolo e a cura que vem do alto. É um ato de evangelização silencioso, mas poderoso. Que orgulho saber que você faz parte desse canal e dessa missão divina. Aliás, pense bem, inscrever-se neste canal é como manter acesa uma chama espiritual num mundo frio. É um abrigo para os dias difíceis, um espaço onde corações feridos encontram direção. Muitas pessoas nos contam que usam este conteúdo como seu único apoio espiritual, porque não tem uma igreja por perto, ou não conseguem frequentar como gostariam. Você pode ser parte disso, parte da luz que não se apaga. Por isso, comente agora: paz em Cristo. Isso será um compromisso, um selo espiritual para esta jornada de limpeza, cura e libertação. E lembre-se, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção escondida na sua vida. Fique até o final, não desvie sua atenção. Prepare-se. Agora começaremos o estudo. 1. O clamor de Davi. Cria em mim um coração puro. Entre todas as vozes que ecoam nas páginas das Escrituras, há uma que se destaca pelo seu profundo clamor por restauração interior: o salmista Davi. Não estamos falando aqui de um homem qualquer, mas de alguém que conheceu tanto os altos da comunhão com Deus, quanto os abismos de seus próprios erros e dores. E é nesse cenário de ruína interior, depois de uma sequência de escolhas erradas, que feriram não só a outros, mas também a si mesmo, que ele ergue uma súplica que atravessa os séculos até chegar aos nossos ouvidos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Salmo 51, verso 12. O coração de Davi estava ferido, mas mais do que ferido, estava contaminado, com culpa, vergonha, arrependimento e talvez até com um senso de autodesprezo que só quem já errou profundamente diante de Deus pode entender. E no entanto, foi exatamente ali, do lugar mais escuro da alma, que ele compreendeu uma verdade que muitos ainda ignoram:
Só Deus pode criar de novo um coração. Talvez você esteja como Davi, com um coração despedaçado por escolhas suas ou dos outros, com o peito carregado de amargura, sentindo que perdeu aquela sensibilidade espiritual que um dia já teve. Já tentou esquecer, já tentou perdoar, já tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas nada mudou por dentro. O que você sente é que por trás de cada gesto, cada palavra, cada oração, há um muro invisível, um bloqueio espiritual que te impede de sentir, de confiar, de se entregar plenamente. Esse é o coração contaminado. O coração que já amou demais, confiou demais, esperou demais, e por isso agora se protege com desconfiança, dureza, frieza. É o coração ferido que se blindou. E é exatamente esse tipo de coração que Deus quer restaurar. Veja bem, Davi não pediu a Deus que consertasse seu coração. Ele pediu algo mais radical. Cria em mim um coração puro. Ele entendeu que não bastava limpar o antigo. Era preciso gerar um novo, um coração que não carregasse os traços da dor antiga, da mágoa, da lembrança, um coração livre do veneno da amargura. Você entende o que isso significa? Que há uma esperança real para quem sente que já não há mais jeito. Porque Deus não trabalha apenas com remendos. Ele é o Criador. E o que Ele criou uma vez pode recriar quantas vezes forem necessárias. Quando Davi clama por um coração puro, ele reconhece sua impotência e se rende à graça. E essa rendição é o primeiro passo para quem deseja ser restaurado. Talvez você esteja aí, ouvindo essa mensagem e sentindo que a sua situação é irreversível, que o que te feriu foi grande demais, que o que você perdeu não tem volta, que a dor já tomou conta de tudo. Mas hoje, assim como Davi, você está sendo chamado a fazer um clamor não por alívio momentâneo, mas por criação divina, interior, por uma obra que só o Espírito Santo pode realizar no mais íntimo da alma. E é aí que o processo de Deus começa, não com força, não com imposição, mas com um pedido sincero. Quando você se ajoelha, não para pedir que o outro mude, mas para suplicar que Deus te purifique, mesmo quando a culpa não foi sua. Quando você entrega nas mãos do Senhor a sujeira emocional que foi acumulada ao longo dos anos e diz: Pai, eu não quero mais viver com esse coração ferido. Cria em mim um novo coração, puro, livre, vivo. E Deus escuta, e Deus age. Porque Ele é especialista em restaurar aquilo que o mundo já considerou perdido. Porque Ele ainda é o mesmo. Deus que fez de Davi o pecador arrependido, o homem segundo o seu coração. E se Ele fez isso com Davi, por que não faria com você? 2. A mulher samaritana. O reencontro com a sede verdadeira. Naquele dia, enquanto o sol ardia sobre as terras secas da Samaria, uma mulher caminhava sozinha em direção ao poço. Era meio-dia, a hora mais improvável para buscar água. Ninguém mais estava ali, e ela preferia assim. O silêncio do deserto era menos cruel do que os sussurros da cidade. O peso que ela carregava no coração tornava cada passo mais lento. Ela vinha não apenas com um cantaro nas mãos, mas com décadas de decepções, rejeições e feridas que marcavam sua alma como cicatrizes invisíveis. Ela havia amado sim, havia acreditado sim, mas todos os seus relacionamentos terminaram em abandono ou em vergonhas incomodadas. E agora vivia com um homem que sequer assumia um compromisso. Aos olhos da sociedade, era uma mulher marcada, desacreditada, usada. Aos próprios olhos, talvez, uma alma cansada, sem mais esperanças. Quantas vezes seu coração deve ter se endurecido para suportar tanta dor? Quantas camadas de proteção ela deve ter construído para seguir em frente? Mas foi exatamente naquele lugar, naquela hora improvável, naquele cenário de abandono, que o céu decidiu intervir. Jesus, cansado da caminhada, esperava por ela. Não por acaso, não por coincidência, mas porque Ele conhecia seu coração. E mais ainda, sabia o quanto ele estava ferido e o quanto precisava ser restaurado. Dá-me de beber. Foi o que Jesus lhe disse, mas aquela frase era apenas a abertura de uma conversa que iria desmontar todas as defesas daquela mulher. Ele não queria apenas água do poço, ele queria tocar sua sede mais profunda, a sede de ser amada de verdade, de ser vista, de ser compreendida sem ser julgada, do ser restaurada. Quando Jesus revela que conhece cada detalhe de sua vida, algo acontece dentro dela. Não há escárnio em sua voz, não há condenação. Há conhecimento e misericórdia, a verdade e amor. E isso quebra o ciclo de dor que ela alimentava há anos.
Pela primeira vez, alguém olha para ela e vê tudo, sem desprezá-la. E é assim que o coração começa a ser limpo, quando nos sentimos vistos por Deus, com todos os nossos fracassos, pecados e dores, e mesmo assim, amados. Quando deixamos cair as máscaras e deixamos que a luz entre nas feridas, a mulher samaritana se transformou ali. Não porque sua história foi apagada, mas porque sua identidade foi restaurada. Ela não era mais a mulher rejeitada, era a mulher que encontrou o Messias e foi a primeira evangelizadora de sua cidade. Essa história nos mostra que a cura do coração começa no encontro com Cristo. Não com religiosidade, não com aparência, mas com verdade. O que Jesus fez naquela conversa foi limpar, com palavras de vida, um coração que estava mergulhado em vergonha, culpa e solidão. E o resultado? Um cântaro abandonado no chão e uma mulher correndo para anunciar o que acabara de acontecer. Talvez você esteja como ela, com um coração que foi contaminado pela repetição de relações frustradas, pela sensação de não ser suficiente, de não ser escolhido. Talvez você tenha se acostumado a esconder seu coração por trás de sorrisos, como quem vai ao poço na hora mais quente para evitar ser visto. Mas Deus está te esperando, no seu deserto, na sua rotina, no seu esconderijo. E quando Ele fala com você, Ele não aponta seu passado para te condenar, mas para libertar você dele. Ele quer te mostrar que existe uma água que limpa de dentro para fora. Uma água que não só sacia, mas purifica. E essa água é o Espírito, aquele que regenera o coração, que transforma feridas em testemunhos, que te dá um novo nome, um novo oher, uma nova missão. Como a samaritana, você pode hoje abandonar o cântaro velho e correr para uma nova vida. Porque, quando o coração encontra a fonte da água viva, ele já não precisa mais das migalhas que o mundo oferece. 3. O novo coração prometido por Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra, no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 36, versículos 25 a 27. Encontramos uma das promessas mais belas e impactantes da palavra de Deus. Ela não é dirigida a um único indivíduo, mas a um povo inteiro que havia se afastado, contaminado, enrijecido. E o que o Senhor diz, com autoridade de Pai e ternura de médico da alma, é o seguinte: derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de todas as vossas imundícies. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração. É impossível ouvir essas palavras e não se emocionar. Deus não apenas quer curar sintomas, Ele deseja ir à raiz daquilo que nos endureceu, daquilo que transformou nossos afetos em frieza, nossa esperança em amargura, nosso amor em autoproteção. O coração de pedra é o símbolo do que nos tornamos quando a dor se instala e permanece por tempo demais. Quando não conseguimos mais sentir nem alegria verdadeira, nem compaixão espontânea, nem a presença de Deus com a intensidade que tínhamos antes. Você já se sentiu assim? Já teve a impressão de estar rezando, mas as palavras não sobem? De que Deus está distante? Ou de que você está tão ferido que nem consegue mais chorar? Essa é a realidade de um coração que se transformou em pedra. Um coração que por fora pode até continuar servindo, parecendo forte, resistindo, mas por dentro tá frio, paralisado, fechado. Um coração que já sofreu tanto, que construiu muros para se proteger e acabou se trancando por dentro. Mas, escute, Deus conhece cada pedra que foi se assentando dentro de você. Ele viu o momento exato em que aquela decepção entrou. Ele viu quando a traição aconteceu, quando a humilhação foi engolida em silêncio, quando a frustração foi acumulada, até virar peso. E Ele não te condena por isso. Ele compreende. Por isso, Ele promete, não com palavras vazias, mas com a fidelidade daquele que tudo pode: eu tirarei esse coração de pedra. Eu te darei um novo coração. Essa não é uma metáfora bonita, é uma obra espiritual real. Deus está dizendo que vai te transformar de dentro para fora, que vai arrancar aquilo que endureceu sua alma e plantar algo vivo, sensível, novo. E isso não depende do seu esforço, não depende da sua capacidade de perdoar sozinho, de esquecer sozinho, de recomeçar sozinho. Depende apenas de uma decisão: deixar Deus tocar. O que está petrificado em você é como um jardim sufocado por rochas. O solo está ló, mas não pode respirar. As sementes estão ali, mas não conseguem crescer. É isso que acontece com o coração de pedra. Ele tem tudo para florescer, mas está coberto por camadas que o impedem. E Deus, com suas mãos de Pai e sua palavra criadora,
vai removendo cada pedra com paciência, cada lembrança, cada mágoa, cada medo que você tentou esconder, e no lugar disso, ele derrama água pura. Essa água representa o Espírito Santo, a presença viva de Deus, que penetra onde palavras não alcançam, que limpa o que a terapia não consegue tocar, que cura o que o tempo não cicatrizou. E quando essa água invade, o coração volta a sentir, volta a pulsar, volta a amar, volta a crer. Esse é o início da restauração, não com fórmulas, mas com entrega, não com técnica, mas com presença. Ezequiel ouviu isso em tempos de exílio, e nós ouvimos agora em tempos do dor. E o convite é o mesmo. Deixe Deus trocar seu coração. Não resista. Não finja que está tudo bem. Não continue carregando o peso sozinho. Permita-se ser tocado pela água pura. Deixe-se lavar por essa promessa que ainda hoje é válida para você. Porque o seu coração pode ter sido ferido, endurecido, contaminado, mas ele ainda é campo fértil nas mãos do Criador. 4. O deserto como escola da purificação. Muitos evitam o deserto. Preferem os palácios, os templos, os jardins floridos. Mas quem conhece a pedagogia de Deus sabe, é no deserto que ele purifica o coração. É ali, quando estamos longe de tudo e de todos, que ele começa a operar de forma mais profunda. O deserto não é um lugar físico apenas, é um estado interior. É quando a alma se vê despida, esvaziada, exposta. E é justamente nesse espaço de silêncio e solidão que o céu encontra espaço para agir. Pense no povo de Israel. Após séculos de escravidão no Egito, eles foram libertos por Deus com mão forte e milagres extraordinários. Mas antes de entrarem na terra prometida, tiveram que passar 40 anos no deserto. Por quê? Porque embora tivessem saído do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. A opressão, a mentalidade de escravo, o medo, a idolatria, tudo isso precisava ser limpo, tratado, expurgado, e Deus usou o deserto como instrumento de cura. Da mesma forma, há momentos em que o Senhor permite que passemos por desertos emocionais, fases em que tudo parece seco, sem direção, sem consolo. Mas nesses momentos Ele está nos afastando do barulho para que possamos ouvir sua voz. Está nos separando das distrações para que possamos olhar para dentro. Está retirando os apoios humanos para que possamos aprender a depender somente dele. Se o seu coração está ferido e você sente que tudo ao seu redor secou, amizades, confiança, paz, talvez você esteja no seu deserto. E isso não é castigo, é cuidado, é preparo. Deus está permitindo esse tempo para te limpar, não apenas da dor dos outros, mas daquilo que essa dor causou em você, a amargura, o ressentimento, o desânimo espiritual. O deserto revela o que está escondido. Foi lá que o povo mostrou sua murmuração, sua desobediência, sua dificuldade de confiar. Mas foi também lá que Deus se revelou como Pai, provedor, restaurador. O maná caiu diariamente, a água brotou da rocha, a nuvem cobria de dia e o fogo aquecia à noite. O deserto foi duro, mas foi também o lugar onde a fidelidade de Deus se tornou visível. Agora pense em sua própria caminhada. Você não está sozinho nesse deserto. Mesmo que tudo pareça seco, há uma coluna de fogo. Há um maná invisível te sustentando. Há uma promessa te esperando do outro lado. Mas antes de atravessar, você precisa deixar Deus mexer no que está escondido dentro de você. Ele não quer apenas mudar o ambiente, quer mudar o coração que habita esse ambiente. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, também passou pelo deserto. 40 dias de jejum, solidão, provações. E foi ali que ele venceu as tentações. Foi ali que seu coração humano se fortaleceu em perfeita comunhão com o Pai. Se o próprio Cristo passou por esse processo, por que nós fugiríamos dele? O deserto é a sala de cirurgia da alma. É onde Deus, como médico silencioso, trabalha nas profundezas. E muitas vezes, só depois de muito tempo é que percebemos. Foi ali que nossa cura começou. Quando tudo parecia perdido, quando não restava, quando só tínhamos a nós mesmos e a presença de Deus. E foi essa presença que limpou, restaurou, refez. Não rejeite seu deserto, não amaldiçoe esse tempo. Não o encare como abandono, encare como convocação divina, porque é no deserto que o coração aprende a amar novamente, a confiar, a esperar. É lá que o passado é enterrado e a promessa é gestada. Se você está nessa travessia, creia, Deus está te purificando.
Cada lágrima, cada silêncio, cada oração sem resposta aparente, tudo está sendo usado para te refinar. E quando você sair desse lugar, não será mais o mesmo. Será alguém com um coração limpo, pronto para receber o que o Senhor preparou. 5. Quando Deus trabalha em silêncio. O processo invisível da cura. Muitas pessoas desistem da restauração porque não sentem nada. Elas oram, choram, se entregam, mas ao olharem para dentro, tudo ainda parece igual. Não há alívio imediato. Não há emoção forte. Não há sinal visível de mudança. E então pensam: Deus não está me ouvindo. Meu coração está sujo demais. Nada vai mudar. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. Deus não é limitado pelas suas sensações. Ele trabalha mesmo quando você não sente absolutamente nada. O processo de purificação espiritual é muitas vezes silencioso e invisível. Como a semente que germina debaixo da terra, longe dos olhos no escuro. O agir de Deus no coração também começa onde ninguém vê. E muitas vezes, nem mesmo você percebe o quanto ele já começou a transformar sua alma. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos. Todos foram purificados fisicamente, mas apenas um voltou para agradecer. Por quê? Porque nem todos reconhecem o processo. Muitos recebem a graça e continuam a vida sem perceber a profundidade do milagre que ocorreu dentro deles. Mas que voltou, aquele que percebeu o que realmente havia acontecido. Esse foi o que teve não só o corpo, mas a alma restaurada. A limpeza do coração começa quando você para de medir a ação de Deus pelas emoções. O coração endurecido, muitas vezes não sente, mas isso não significa que Deus não esteja operando. Pelo contrário, é nos momentos em que você continua buscando, mesmo sem sentir, que Ele vê sua fidelidade e responde com graça. Imagine o oleiro moldando o vaso. O barro não vê as mãos. O barro não compreende o processo. O borrow-up é entregue, moldado, esmagado, umedecido, girado no torno, e aos poucos vai tomando forma. É assim que o Senhor trabalha. Ele não te explica tudo. Ele não te anestesia. Ele te molda com amor, com propósito, com precisão. E, do processo, ainda que dolorosa, está te preparando para ser vaso novo. Você não precisa sentir para ser curado. Não precisa entender para ser restaurado. Você precisa permanecer. Continuar voltando à presença de Deus. Continuar entregando seus fardos, sua dor, sua culpa, seus traumas. Continuar crendo que Ele está operando em níveis que você ainda não alcança. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Em Coríntios capítulo 2, versículo 15. Isso significa que há dimensões da fé que são invisíveis aos olhos humanos. Há movimentos do espírito que acontecem no profundo, longe do palco da lógica. E é ali, no secreto, que o coração começa a ser limpo. Talvez você ainda sinta mágoa. Talvez sua oração continue seca. Talvez a raiva ainda esteja ali. Mas se você continua dizendo: Senhor, eu quero um coração novo, então o processo está acontecendo. E você vai perceber isso no tempo certo. Você perceberá quando, de repente, uma palavra que antes te feria já não tiver mais o mesmo poder. Quando o nome daquela pessoa já não causar o mesmo peso. Quando você conseguir desejar o bem de alguém que te feriu. Quando você voltar a sentir alegria em louvar, em rezar, em amar. Esses são os sinais de que o céu tocou você. Sem alarde, sem barulho, mas com eficácia eterna. A purificação do coração é um milagre silencioso. É como o perfume que permanece mesmo quando o vento passa. Como o bálsamo que age sem ruído. Como a presença de Deus que às vezes parece ausente, mas está mais perto do que nunca. Por isso, não desista. Se você está no meio do processo, continue. Deus está trabalhando em silêncio. E quando esse processo terminar, você terá um coração que ninguém poderá mais corromper, porque foi recriado pelas mãos do próprio Criador. 6. O perdão como chave para a libertação interior. Nenhuma ferida se fecha com o tempo por si só. O tempo pode esconder, adormecer, mascarar. Mas somente o perdão pode curar de verdade. Só que falar de perdão para quem foi profundamente ferido é tocar em um ponto delicado da alma. Porque quem sofreu injustiça não quer apenas esquecer, quer entender, quer justiça, quer uma reparação. E quando essa reparação nunca chega, o coração se fecha e começa a carregar, dia após dia, um veneno lento que chamamos de mágoa. Mas a Bíblia é clara: sem perdão não há liberdade. E isso
não é uma exigência de Deus para castigar você ainda mais. É um convite de Deus para libertar você de uma prisão invisível. Porque o perdão, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que você oferece ao outro. É algo que você entrega a si mesmo. É a chave que abre a cela onde o seu coração está preso há anos. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola profundamente reveladora. Um rei perdoa a dívida impagável de um servo, mas esse mesmo servo, ao sair, encontra alguém que lhe devia uma quantia infinitamente menor e se recusa a perdoar. O rei, ao saber disso, se enfurece e o entrega aos torturadores. A lição é clara: quem não perdoa não entende o perdão que recebeu e por isso acaba voltando ao cativeiro, não por culpa de Deus, mas por escolha própria. Você já imaginou que talvez sua dor hoje não venha apenas do que te fizeram, mas do fato de que você ainda está preso ao que te fizeram? Que o outro seguiu sua vida, certo ou errado, com ou sem arrependimento, você continuou alimentando essa dor como se ela te definisse, mas ela não define. Deus não te vê pelo que te feriu. Ele te vê pelo que você será quando essa ferida for curada. Perdoar não é aprovar o erro. Não é dizer que o que aconteceu foi justo. Não é minimizar o sofrimento. Perdoar é dizer: eu me recuso a continuar carregando essa dor. Eu entrego nas mãos de Deus. Eu solto. E esse solter, mesmo que comece sem emoção alguma, vai, aos poucos, libertando o coração da prisão do ressentimento. Mas atenção, o perdão verdadeiro só é possível com a ajuda do alto. É uma decisão sobrenatural. Jesus, pendurado na cruz, traído, injustiçado, humilhado diante de todos, olhou para os que o feriam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23. Isso não é humano, é divino. E essa mesma força está disponível para você hoje. Você pode dizer: mas eu não consigo perdoar. E tudo bem, Deus não exige que você finja. Ele só pede que você deseje perdoar. Que você diga: Senhor, me ajuda a querer perdoar. Me dá forças para começar esse processo. E isso é bosta. Porque quando você entrega essa oração sincera, o se move, e sabe o que acontece depois? O coração começa a ser purificado, como uma enxurrada que lava o que estava grudado há anos. Como um perfume novo que invade um ambiente viciado em lembranças ruins. O perdão transforma. Ele não apenas limpa o passado, ele liberta o futuro. Talvez, enquanto você ouve isso, já esteja chorando. Talvez nomes estejam vindo à sua mente. Talvez memórias antigas estejam sendo despertadas. Isso é o Espírito Santo. É ele te mostrando que ainda há áreas a serem tocadas e que você não está sozinho para enfrentá-las. Entenda, perdoar não é esquecer, é parar de sangrar. É permitir que Deus te cure onde os outros te feriram. E quando essa cura acontece, o coração volta a pulsar. A vida volta a fluir. E o que antes era dor se transforma em testemunho. 7. A oração que purifica. Quando o coração fala antes da boca, há orações que nascem da rotina, repetições aprendidas, palavras belas, mas vazias. Há orações que impressionam aos homens, mas que não tocam o céu. Mas existe uma outra oração rara, profunda, poderosa, que não começa na boca, mas no coração quebrado. Uma oração que sobe ao trono de Deus como um clamor sincero, sem máscaras, sem orgulho, sem artifícios. É essa oração que purifica. É essa oração que Deus escuta com atenção especial. É essa oração que limpa a alma ferida. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano. Ambos foram ao templo orar. O fariseu orava de si para si mesmo, exaltando sua piedade, sua moral, sua retidão. Mas o publicano, pecador conhecido, nem ousava levantar os olhos aos céus. Batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, pecador. E Jesus declara: eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa. Lucas Atem, versículo 14. É esse tipo de oração, humilde, sincera, rasgada, que transforma o interior, porque ela nasce da consciência de que algo está quebrado e só Deus pode restaurar. O fariseu achava que já estava limpo. O publicano sabia que precisava ser lavado. E é essa sede por purificação que move o coração de Deus. Talvez você já tenha orado muito. Talvez conheça belas palavras, rezas antigas, salmos decorados. Mas Deus hoje te convida a uma nova forma de orar. Não aquela que tenta parecer forte, mas é que se ajoelha dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. O meu coração está cansado.
está sujo, está duro, mas eu quero mudar. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu toque. Essa é a oração que liberta. E Aquila, que transforma o chão do quarto num altar, que não precisa de testemunhas humanas, porque é feita diante do único que realmente importa. É quando você fecha os olhos e com a alma em pedaços diz: Abba, Pai, limpa meu coração. Me devolve a sensibilidade. Me devolve a capacidade de amar. Me ensina a confiar de novo. Me cura daquilo que eu nem sei mais nomear. Vulcanal precisa fingir estar bem. Você não precisa esconder sua raiva, sua tristeza, sua confusão diante de Deus. Ele já vê tudo. Ele conhece cada lembrança que ainda dói, cada palavra que ainda ecoa, cada mágoa que te acompanha no silêncio. E Ele está te chamando para um encontro onde você pode falar tudo, sem medo, sem vergonha, sem filtro. Sabe por quê? Porque o lugar da oração é o lugar da verdade. E é nessa verdade que somos libertos. Quando você ora de verdade, você se despe diante do Senhor. E então, Ele começa a vestir sua alma de paz. A oração se torna uma troca. Você entrega sua dor, Ele entrega consolo. Você entrega seu cansaço, Ele entrega força. Você entrega suas culpas, Ele entrega perdão. Não há purificação sem oração. Não há cura sem exposição. E, mais difícil que seja encarar certas emoções quando elas são colocadas diante de Deus. Elas perdem o poder de te paralisar. A oração é como um rio que começa tímido, mas que vai ganhando força. E à medida que você continua, dia após dia, voltando ao lugar secreto, algo começa a acontecer. O coração vai sendo lavado. O que antes doía passa. O que era escuro começa a clarear. O que era morte começa a dar sinais de vida. O Espírito Santo é quem te guia nesse processo. Ele não exige palavras bonitas, exige apenas sinceridade. Ele não espera perfeição, espera entrega. E quando você diz com verdade: Senhor, aqui está o meu coração, sujo, ferido, seco, mas é tudo o que tenho, Ele responde: é tudo o que eu preciso. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. Ele se aproxima, se inclina, se envolve. E ali, na oração silenciosa da alma machucada, começa a maior de todas as limpezas, aquela que transforma um coração endurecido em morada viva do Espírito Santo. 8. O Espírito Santo, Consolador que limpa as feridas invisíveis. Há feridas que ninguém vê, elas não sangram para fora, elas não deixam marcas no corpo nem aparecem em exames. São feridas que se escondem atrás de sorrisos, que dormem no travesseiro do silêncio, que moram dentro do peito e alteram a forma como amamos, confiamos, esperamos. Essas feridas só podem ser tratadas por alguém que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Jesus, antes de subir ao céu, prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco, para sempre, o Espírito da Verdade. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Essa promessa não foi feita apenas para os apóstolos, mas para todos os que creem, para mim, para você, para os que andam com o coração doente e não sabem mais como ser curados. Porque o Espírito Santo não é apenas um poder, ele é uma pessoa. E ele veio para consolar, limpar e transformar. Talvez você já tenha buscado consolo em muitas fontes, conversas com amigos, aconselhamento, leituras, até mesmo distrações e vícios disfarçados de alívio. Mas nada funcionou. O que está sujo dentro do coração não se resolve com estímulos externos. Precisa ser tratado por dentro. E o único que tem acesso total ao seu interior é o Espírito Santo. Ele conhece os cantos escondidos da alma. Ele sabe onde a mágoa se alojou. Ele percebe os bloqueios emocionais que você mesmo não entende. Ele sente o peso que você carrega quando acorda e a angústia que te visita antes de dormir. E o mais impressionante é que ele não se escandaliza com o seu estado. Ele não se afasta. Ele se aproxima. Quando você diz: Espírito Santo, eu não aguento mais viver assim, você abre espaço para que ele atue e ele vem. Não com violência, não com imposição, mas com ternura. Como um médico que se aproxima de uma ferida aberta e começa, cuidadosamente, a limpá-la. E você pode até chorar durante esse processo. Pode sentir dor, porque tocar no que estava escondido dói. Mas a dor da cura é diferente da dor da contaminação. A primeira liberta, a segunda aprisiona. O Espírito Santo é especialista em corações quebrados. Ele reconstrói a fé perdida.
Ele reacende a esperança apagada. Ele restaura a capacidade de amar, de confiar, de sonhar. E mais, Ele devolve ao coração a sensibilidade espiritual. Quando Ele começa a habitar plenamente em você, coisas pequenas voltam a emocionar. Um louvor, uma passagem da Bíblia, um abraço, um pôr do sol. É como se Ele limpasse os olhos do coração e você voltasse a enxergar a vida como um milagre. E a mais, o Espírito Santo não apenas limpa, Ele habita, Ele transforma o coração em casa. Ele faz morada ali onde antes havia entulho, poeira e dor. Ele planta nova vida e começa a produzir frutos. Amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Esses frutos não vêm do esforço humano. Eles nascem quando o coração está limpo e cheio da presença de Deus. Você pode ter sido machucado por pessoas, pode ter sido decepcionado por líderes religiosos, por familiares, por amigos, mas o Espírito Santo não te decepciona. Ele não te abandona. Ele está contigo e, se você permitir, Ele fará com você o mesmo que fez com tantos ao longo da história. Tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne, sensível à vontade do Pai. Talvez hoje seja o dia em que você vai parar de lutar sozinho. Talvez hoje seja o momento de levantar as mãos e dizer: Espírito Santo, eu te dou acesso total ao meu coração. Faz a limpeza que só tu sabes fazer. E, se você disser isso com sinceridade, pode ter certeza, o processo já começou. 9. O amor de Deus como força de purificação e reconstrução. Entre tudo o que você já ouviu, tudo o que já tentou, tudo o que já sentiu, há uma verdade que precisa se fixar agora no seu coração. O amor de Deus por você não mudou, nem mesmo quando você mudou, e é esse amor eterno, imutável, persistente, que tem o poder não só de consolar um coração ferido, mas de purificá-lo completamente, devolvendo a ele a capacidade de sentir, amar e viver plenamente. Talvez você tenha crescido ouvindo que Deus ama todos, mas nunca acreditou realmente que Ele ama você, justo você, com todos os seus traumas, erros e marcas. Talvez ache que pelas escolhas que fez, ou pelas cicatrizes que carrega, você foi desclassificado. Mas essa é a mentira mais perigosa que o inimigo planta nos corações feridos, a de que não merecem ser amados. Mas o amor de Deus não é uma recompensa para os perfeitos, é um remédio para os quebrados. Paulo escreve aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso significa que Deus não esperou você se limpar para te amar. Ele te amou no seu estado mais sujo, e esse amor é o ponto de partida para toda a restauração. Imagine agora um rio de águas cristalinas, descendo de uma montanha, El Khori, com força, limpando tudo por onde passa, mas sem destruir. Apenas leva embora o que está morto, resseca o que está podre e faz florescer o que ainda tem vida. Assim é o amor de Deus quando entra num coração contaminado. Ele não vem com julgamento, vem com cura. Ele não vem com cobrança, vem com graça. Foi esse amor que transformou Pedro, o apóstolo impulsivo que negou Jesus, em um líder espiritual. Foi esse amor que fez com que a pecadora pública, ao lavar os pés de Cristo com suas lágrimas, saísse dali perdoada, purificada, liberta. Foi esse amor que restaurou Paulo, o perseguidor, e o transformou em apóstolo. ERSE. Mesmo amor que hoje se estende a você. O amor de Deus é ativo. Ele não assiste à sua dor de longe. Ele se move na sua direção. Ele invade as paredes do seu coração, mesmo quando você tenta resistir. Ele derruba muros, quebra algemas, toca feridas. E quando você deixa esse amor entrar, de verdade, sem reservas, algo muda para sempre. Você não precisa mais lutar para se tornar alguém amável. Você já é amado. E é esse amor que te transforma. Porque quando você entende que é amado mesmo com todas as suas dores, começa a deixar o Espírito Santo tirar de dentro de você aquilo que não vem de Deus. O medo, a vergonha, o ressentimento, a raiva, a culpa. Tudo vai sendo retirado, pouco a pouco, e o amor vai tomando o lugar. O amor é mais forte do que a dor, mais profundo do que a mágoa, mais resistente do que qualquer pecado. O amor de Deus não falha, não desiste, não recua. E por isso, Ele
é a força mais pura e poderosa na limpeza do coração. Ele entra onde ninguém mais entrou. Ele cura onde ninguém mais tocou. E hoje, esse amor te alcança. Ele te envolve agora, mesmo que você não perceba. Ele está aí, presente enquanto você ouve esta mensagem. Ele está dizendo: filho, filha, eu conheço a tua história. Eu vi o que te fizeram. Eu senti tua dor, mas eu estou aqui. Não há impureza que resista ao amor de Deus. Não há dor que Ele não possa consolar. Não há cicatriz que Ele não possa transformar em testemunho. Deixe o amor de Deus lavar o seu coração. Deixe esse rio de vida entrar. Não lute contra. Apenas abra-se. Apenas diga: Senhor, eu recebo o teu amor. Entra, fica, cura, restaura, refaz, porque o amor é a última palavra de Deus sobre sua história. E essa palavra não falha. 10. Corações curados se tornam fonte de cura para outros. Há uma verdade que poucos compreendem até viverem o processo completo de restauração. Deus nunca cura um coração apenas para que ele volte a bater. Ele cura para que esse coração se torne fonte de vida para outros. A sua dor, quando entregue a Deus, não termina em você. Ela se transforma em ministério, em testemunho, em caminho para a cura de muitos que ainda estão no vale da amargura. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo nos revela esse princípio. Bendito seja Deus, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Isso não é uma figura de linguagem, é uma promessa, é uma convocação divina. Quantas vezes você se perguntou: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? E ainda não encontrou uma resposta? Talvez porque essa resposta ainda esteja sendo escrita. Talvez porque o propósito da sua dor não era te destruir, mas te transformar em um lugar onde outros pudessem encontrar esperança. Pense-me, Rose, vendido pelos próprios irmãos, abandonado, traído, esquecido, anos de sofrimento injusto, mas quando finalmente foi restaurado, elevado por Deus e reencontrou seus irmãos, ele disse algo surpreendente: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Rosé Antandu, sua dor foi transformada em plataforma para cumprir um propósito maior, e o mesmo acontecerá com você. O coração que hoje está sendo limpo, amanhã será abrigo para outros corações feridos. O que hoje sangra em silêncio, amanhã proclamará palavras de consolo com autoridade espiritual. As lágrimas que você derramou, que ninguém viu, que ninguém entendeu, estão sendo recolhidas por Deus, e Ele as transformará em unção. Você será um consolo para quem pensa em desistir, um farol para quem está perdido. Vivo do que significa ser tocado por Deus. A história de Talita, que vimos no início desta jornada, não termina na dor. Deus não permite que corações assim permaneçam no pó. Ele os levanta, Ele os fortalece, e Ele os usa. Talita, depois de passar pelo processo de purificação, tornou-se uma referência ainda mais forte do que era antes. Sua sabedoria, não, era mais teórica, era vivida. Sua empatia era real. Sua autoridade espiritual agora vinha não apenas do conhecimento, mas da experiência. E o mesmo se aplica a você. O coração que um dia foi esmagado agora será instrumento nas mãos do Criador. Porque quando o Senhor limpa, Ele também consagra. Ele unge, Ele envia. Você será procurado. Alguém, um dia, virá até você com a mesma dor que um dia te destruiu, e você não fugirá. Você olhará nos olhos daquela pessoa e dirá: eu sei exatamente o que você está sentindo. E naquele momento, o que te feriu um dia se tornará ponte para curar o outro. Essa é a lógica do reino. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê treinamento. Onde o mundo enxerga ruína, Deus planta propósito. Onde havia sujeira, Ele planta semente. E onde havia silêncio, Ele ergue voz profética. Você é parte disso. Você é escolhido para ser fonte de consolo. Então não se envergonhe das cicatrizes. Elas não te desqualificam, te qualificam. Mostram que você passou pelo fogo, mas não foi consumido. Que você conheceu a dor, mas sobreviveu. E que agora o seu coração purificado está pronto para bater por uma causa maior. Servir ao propósito do céu na terra. Conclusão. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: isso não foi por acaso. A maioria das pessoas desiste antes, mas você ficou,
Você ouviu cada palavra. Você enfrentou cada parte da sua própria história ao longo desse vídeo. E isso te torna especial. Isso te torna um escolhido. Não por mim, mas por Deus, que está te chamando para um novo tempo, com um novo coração. Você não ouviu apenas reflexões. Você recebeu uma convocação espiritual. Ao longo desta jornada, o Espírito Santo falou contigo de maneira profunda. Ele tem as raízes do que endureceu teu coração. Ele revelou que a dor que você viveu não te desqualifica. Ela te prepara. Ele afirmou, com clareza, que há um caminho de restauração. E que esse caminho começa agora. Você ouviu sobre Davi e sua súplica por um coração puro. Você caminhou com a mulher samaritana até a fonte da água viva. Você escutou a promessa de Deus em Ezequiel, sentiu o silêncio do deserto, enfrentou a dor do perdão, experimentou a presença do Espírito Santo e mergulhou no amor que tudo transforma. E agora, resta apenas uma escolha. Você quer mesmo viver com um coração limpo? Se a resposta for sim, eu te convido a selar esse compromisso nos comentários. Mas hoje, a frase será diferente. Ela não será apenas um clamor, será uma declaração. Profeta, escreva: meu coração pertence a Deus e será fonte de cura. Sim, declare isso com fé, porque ao escrever, você ativa uma verdade espiritual. Você demonstra que não apenas recebeu a palavra, mas que ela caiu em solo fértil. E eu estarei lá, nos comentários, reconhecendo cada coração que teve coragem de ir até o fim. Agora eu te peço, compartilhe esse vídeo, envie para alguém que você ama, alguém que você sabe que carrega dores antigas, feridas que nunca cicatrizaram. Talvez seja um amigo, um irmão, um pai, uma mulher que sorri, mas que está sangrando por dentro. Não guarde essa mensagem só para você. Se ela te tocou, imagine o que pode fazer com alguém que ainda não encontrou esse caminho. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu preciso te perguntar com toda sinceridade: por quê? O que está te impedindo? Este canal não é apenas uma página na internet. Ele é um abrigo espiritual para quem não tem onde se esconder. É um lugar onde a palavra de Deus desce com força, com verdade, com cura. É uma extensão da presença divina na sua rotina. Muitas pessoas não têm igreja perto de casa. Outras não têm forças para sair. Algumas perderam a confiança nos homens, mas ainda têm fé em Deus. Para essas pessoas, e talvez para você também, este canal é uma vela acesa no meio da escuridão. Uma voz que diz: você não está sozinho. Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda chama. Ative as notificações. Faça parte da família que está sendo curada, transformada, restaurada. E mais, continue assistindo os próximos vídeos. Cada vídeo é uma etapa de um processo maior. E se você parar agora, talvez interrompa uma obra que já começou. O Espírito Santo não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele quer completar o porra que começou. Ele quer limpar não apenas uma parte, mas todo o seu coração, até que ele volte a pulsar com a leveza de quem foi tocado pelo céu. Agora, antes do ser, respire fundo. Fique em silêncio por alguns instantes. Deixa a música de fundo te envolver. Deixa a paz entrar. Fique com ela. Não interrompa este momento. Não saia correndo. Fique aqui. Fique em Deus. E se quiser, dedique algumas palavras de louvor ao Senhor. Não precisa ser muito. Apenas diga: obrigado, Senhor, por ter me encontrado no meio da minha dor. Essa simples oração sela tudo. Essa gratidão abre espaço para que a presença de Deus permaneça. Agora vá em paz. Mas vá com um coração limpo, porque você não é mais o mesmo.